Não tenha medo de sofrer. Bem-vindos ao segundo episódio do meu canal, aonde nós vamos refletir um pouquinho sobre esse fantasma, sobre esse medo que muitos de nós temos acerca do sofrimento na nossa vida. Quando a gente reza, para quem tem esse hábito, a gente costuma pedir, por exemplo, a Deus que nos proteja de todo sofrimento, de toda dor. Pois bem, como psicanalista, eu quero vir aqui convidar vocês a olhar para esse sentimento de uma outra forma. Principalmente nos dias de hoje, aonde a medicalização do que a gente sente, dos nossos pensamentos, das nossas dores, das nossas angústias, se tornou algo tão normal, tão comum. Então, muitas das pessoas, inclusive, preferem, ao invés de olhar para dentro de si, refletirem sobre a sua vida, sobre aquilo que lhes faz bem e aquilo que não lhes faz, que lhes gera dor, sofrimento, preocupação, acabam muitas vezes recorrendo para o uso da medicação em prol de poder dar conta daquilo que dentro delas não está bem. Claro, a medicação ela é muito importante em muitos casos, junto a muitos pacientes, mas nós sabemos que muitos deles têm a possibilidade de melhorar sem precisar fazer uso desse recurso. Pois bem, a dor e o sofrimento, eu acredito e tenho certeza, em razão de toda a minha caminhada profissional, de que ela é um recurso incrível de crescimento e de superação para todos nós. Principalmente, ela transforma a vida daqueles que têm a coragem de olhar para ela e encontrar um aprendizado por detrás de cada experiência que nos tira, não somente da nossa zona de conforto, mas inclusive da nossa zona de onipotência. Eu convido vocês aqui a lembrar de quando vocês eram pequenos, que a grande maioria, com certeza, em algum momento da sua vida ouviu os famosos contos de fadas, aonde ao final, o final feliz é o decreto do final da história. A gente cresce aprendendo que ser feliz é a melhor coisa. E eu sou uma grande entusiasta da vida, que muito vou provocá-los aqui nesse sentido. Mas eu quero que também vocês possam reconhecer a oportunidade que existe toda vez que nos deparamos com algo que não dá certo ou que é diferente daquilo que a gente gostaria, seja com relação à nossa vida, seja com relação aos nossos relacionamentos. Porque, na verdade, a alegria, ela faz parte da vida, mas é a dor e o sofrimento que fazem com que nós possamos reconhecer na magnitude, na intensidade, o que realmente significa quando a gente está bem. Então, a gente poder olhar para as situações, para os desafios, para as dificuldades que muitas vezes a gente se depara. Isso é uma forma de nós podermos elaborar a forma com que a gente enxerga a vida e as coisas. E a partir de toda a minha experiência profissional, acompanhando pessoas que sim, procuram um consultório psicológico em razão de não estarem bem, eu quero dizer aqui para vocês que eu falo para todos os meus pacientes: bem-vindos, e nós vamos transformar essa dor, essa angústia, esse problema em algo que possa nos ajudar a sermos melhores consigo mesmo, inclusive nas nossas relações, porque afinal nenhum de nós é feliz se não estivermos na companhia de outro ser humano. E quantas vezes que vocês, ao se deparar com uma dificuldade, com um problema, tentam encontrar nele qual possa ser o aprendizado que esteja por detrás? Todos nós vamos viver na nossa vida tempos mais difíceis, alguns mais cedo e outros mais tardiamente. A gente tem aquela mania de olhar para a vida do outro e achar, geralmente, que a grama do vizinho ela é mais verde, que a vida da amiga é mais fácil ou que as dificuldades do colega de trabalho não chegam nem perto daquelas que a gente vive. Gente, não é preciso na nossa vida nós vivermos uma tragédia, uma dificuldade de grande dimensão, para a gente poder reconhecer que toda dificuldade ela é uma oportunidade de evolução. Ou vocês acham que aquela pessoa de sucesso que vocês veem lá fora, ela não passou por tempos difíceis? Grande maioria das pessoas que vocês conversarem, que tiverem nas suas vidas grandes conquistas, elas certamente vivenciaram, mas não somente vivenciaram, elas superaram momentos de grande dificuldade. A gente poder olhar para a dificuldade como uma parte do processo, como uma pedra no meio do caminho, é uma forma da gente não deixar com que essa dor, com que esse sofrimento se potencialize e abranja a nossa vida num todo. Por isso, olhar para a sua vida, dividindo ela em vários aspectos, em várias áreas do seu viver, também ajudará você a lidar melhor com as suas dores, com os seus problemas. Por exemplo, muitas vezes
vocês estarão vivendo problemas na sua vida profissional. Mas certamente na sua relação amorosa, no seu relacionamento, seja com o marido, seja com o namorado, talvez até mesmo na sua relação com os seus filhos. Mas certamente em outra área da sua vida você vai poder reconhecer algo que lhe auxilie a encontrar forças para dar sentido à superação que você vai ter que viver nessa outra área. Assim como junto aos nossos filhos, juntos aos nossos inúmeros relacionamentos, seja com pai, com mãe, enfim, com relação também à nossa autoestima, ao nosso sentimento com relação a nós mesmos. Nunca teremos, nenhum de nós, uma vida perfeita ou um viver onde todas as nossas realizações estejam acontecendo ao mesmo tempo em nossos múltiplos papéis. Então nós podermos olhar a nossa vida, talvez de uma forma segmentada, poderíamos assim dizer, reconhecendo e buscando em cada uma dessas áreas algo que possa sim estar bem, assim como podendo fazer então disso algo que nos fortaleça para os demais desafios. Infelizmente, a contemporaneidade, as redes sociais, a tecnologia tem feito com que a gente assista pessoas que supostamente têm uma vida perfeita e que somente colhem frutos ou, na verdade, muitas vezes parecem ter sorte. Sorte não existe. Na verdade, todo sucesso, toda vitória, toda construção, toda satisfação, ela acontece a partir de uma escolha consciente de sermos felizes, de nos realizarmos, de darmos certo. Eu pergunto aqui para vocês, o que te faz feliz? O que faz com que a sua vida dê certo de verdade? Sim, talvez 30 segundos para você pensar, 1 minuto, ou então leve para vocês essa pergunta e reflitam logo mais após a gente aqui concluir essa reflexão de hoje. Porque Deus certamente não colocou nenhum dos desafios na nossa caminhada ao acaso. E sim, eu sou psicanalista, mas eu acredito muito em fé e vocês vão ir vendo aqui, ao longo das nossas conversas, dos nossos bate-papos, o quanto nós não precisamos sim temer o sofrimento, porque na verdade, independentemente da sua fé ou da sua crença, você pode entender que nada na vida é o acaso. E como psicóloga, psicanalista, sim, toda dor, todo sofrimento, ele é recurso de superação. Por isso, não hesitem em buscar um atendimento, em buscar um auxílio de alguém que possa estar efetivamente capacitado para lhes auxiliar, transformando, inclusive, aquilo que do seu problema atual se conecta a dores provavelmente do passado e que fazem com que esse sofrimento aumente de proporção. Encontre alguém que possa lhe escutar, lhe auxiliar, de forma que você possa, sim, tornar essa vida, a caminhada mais incrível que você poderia ter. E isso depende única e exclusivamente de você. Até o próximo vídeo.